com o Vasco da Gama. Eu não entendi que foi nada. Bem, vamos lá. Eu acho que tem muito do desgaste que aconteceu na quinta-feira do jogo contra o Água Santa. Não só o desgaste mental, mas principalmente o físico. Isso aí eu tô falando com informação, tá, gente? O Vasco não treinou desde sexta-feira. O Vasco só fez realmente o regenerativo e depois alguns acertos no vídeo. O Adson, por exemplo, não começou a partida como titular porque o Adson, no grau, que a gente sempre fala aqui das lesões, ele já tinha sido indicado que se ele começasse jogando e jogasse por mais de 30, 20 minutos, ele ia ser lesionado. Então o time do Vasco estava muito desgastado. Dito isso, não justifica. O Vasco fez o pior jogo da temporada contra o Nova Iguaçu. Um Nova Iguaçu muito bom, não à toa, fez 24 pontos no Campeonato Carioca, com jogadores totalmente insinuantes, subiu. O Carlinhos é muito bom. O próprio o atleta que fez o gol, que eu esqueci o nome dele agora, Xandinho também, insinuante pelo lado direito. Porém, a forma como o Vasco jogou, vulnerável no meio de campo, me preocupa demais. O Zé Gabriel fez uma partida muito abaixo do esperado. O Galdames também não conseguiu ter esse encaixe. O Vasco não conseguia marcar na intermediária. O Vasco não pegava a segunda bola. O Vasco não conseguia fazer transição ofensiva. E tudo isso fazia a zaga ficar exposta. Então, numa zaga com 3 zagueiros, toda hora um saía para dar o combate. Quando saía para dar o combate, o Nova Iguaçu tinha espaço. Ou finalizava de fora da área, ou conseguia achar um passe para poder finalizar na cara do Léo Jardim. Léo Jardim, inclusive, que hoje é o melhor goleiro do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. É um jogador que vem atuando em alto nível de seleção brasileira desde o ano passado. E ele salvou o Vasco da Gama de levar uma goleada no primeiro tempo e também no segundo tempo. Mas no segundo tempo o Vasco deu uma melhorada, principalmente com a entrada do Cocão, do próprio Sforza e depois do Adson, que entrou pelo lado direito. O Vasco foi mais criativo. Paia colocou bola na trave 2 vezes e conseguiu empatar o jogo, inclusive, novamente com o Lucas Piton, que para mim também é o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas, de forma geral, foi um jogo coletivo muito fraco do Vasco da Gama. Há um grave problema nesse meio-campo, principalmente com o Zé Gabriel e com o Galdames. O Vasco não consegue marcar. Nova Iguaçu fez o que quis naquela intermediária. Então, essa mudança de postura e também de intensidade no meio-campo tem que acontecer. E o último ponto para finalizar, não tem como a gente não deixar de falar aqui que o Vasco da Gama está caindo na pilha em todos os jogos contra equipes menores. Foi assim contra o Água Santa, caiu na pilha contra o Nova Iguaçu, então está se desestabilizando mentalmente e isso não pode acontecer. Dito isso, domingo que vem, acredito muito que o Vasco vai passar. A gente não pode, de forma alguma, apagar e nem esquecer o que é o Ramon Dias e muito menos desse grupo. Esse grupo ele merece ser muito mais, ter depósitos de confiança, ele merece muito mais a confiança do torcedor do que esse desgaste. O grupo tem que ser apoiado e o técnico também. O Vasco da Gama vai para a final do Carioca. Já a Vênia Casagrande vai falar ao lado do Nova Iguaçu, porque a gente também está cobrando o Vasco como se do lado de lá não existisse ninguém. Existe uma outra equipe muito bem treinada e o Vene já vai falar sobre isso. Mas antes, por que eu vou chamar para a gente conversar com a nossa princesa da arbitragem, maravilhosa, tirar todas as nossas dúvidas aqui em relação à arbitragem? E ela tem muito trabalho, porque esses árbitros dão muito trabalho para Nadine. Nadine, seja bem-vinda como sempre aqui nesse programa. O que aconteceu com essa linha, Nadine? Boa tarde. Boa tarde, Fernanda, Pedrosa, Vene, boa tarde a todos. Os lances polêmicos em relação à arbitragem continuam. E essa linha não é nada esclarecedora. Muitas pessoas reclamando de como foi traçada essa linha. Primeiro começou com o assistente marcando o impedimento antes da conclusão da jogada, mas para lembrar que o assistente em campo, ele marca o impedimento. Então ele marca que o jogador do Nova Iguaçu está adiantado. Para mudar a decisão, o árbitro de vídeo ele precisa traçar as linhas e ter uma imagem conclusiva do ponto de referência de onde ele está traçando essas linhas, que na minha opinião é o que gerou a polêmica e muitas reclamações. Porque analisando essa imagem, na minha opinião, o último ponto de referência que deveria ser traçado a linha é ali no quadril do João Vitor, ou melhor dizendo, na bunda do João Vitor realmente, ou no ombro ou no joelho do atacante. Então a dúvida seria essa: como é uma linha que precisa ser vertical, aquela linha tracejada, que a gente costuma ver no Campeonato Brasileiro, a linha vermelha do atacante, a linha azul do defensor. Como a última parte do corpo dos dois jogadores, ela não está projetada no chão, que não seria o pé, precisaria daquela linha vertical para saber realmente qual é a última parte do jogador. E, na minha opinião, seria ali o quadril do João Vitor e não o calcanhar, como a FERJ divulgou, dizendo que a linha foi traçada corretamente, no calcanhar do defensor do Vasco. E para ser no calcanhar, a linha teria que estar tocando no pé, já que não teria a linha vertical, então não teria
o ângulo da paralaxe, que ficaria um pouco mais afastada do corpo. Se é o pé, ela teria que estar tocando no pé. Aí que gera a dúvida, e eu acho que a FERJ ela tem que divulgar como foram feitas essas linhas, justamente pela transparência e até pela credibilidade do campeonato, já que tivemos muitas polêmicas envolvendo a arbitragem. Eles apenas soltaram uma nota dizendo que a linha foi traçada no calcanhar. Isso foi traçado no calcanhar, na minha opinião, o calcanhar está no chão, está tocando no chão, então essa linha teria que estar próxima do calcanhar e não tão afastada ali com o gramado aparecendo. Eu quero saber a opinião de vocês também em relação a essa linha, Fernanda. Ô, Nadine, até se a gente olhar a biomecânica do jogador do Vasco, não tem como ele tá com o calcanhar passando o bumbum dele. Nem se ele não tivesse bumbum, né? Porque tem gente que não é igual o Hulk, né? Que já não tem muito bumbum. Mas mesmo assim, porque a gente imagina que ele tá nessa posição... Sim. E geralmente o seu quadril vai encaixar e o seu quadril vai passar o bumbum, vai passar a ponta do seu calcanhar. O calcanhar dele tá aqui, não tem como essa linha ter sido traçada no calcanhar. Essa linha foi traçada mesmo, Pedrosa, na mãozinha do jogador do Nova Iguaçu. Mais um show da FERJ. Só que braço não é pênalti, né? Não é impedimento, né? Obviamente não é mais um show da FERJ, um show de horrores, de coisas terríveis que vem acontecendo nesse campeonato carioca e, inclusive, o Vasco vem sendo envolvido muitas vezes nessas coisas horríveis, né? Então a gente só tem que rir disso aí. Acho que a Nadine foi muito bem. Era para a linha ser traçada na bunda do João Vitor e, se você for olhar nessa visão aí, o joelho do Carlinhos, se você fosse traçar a linha na bunda, parece estar um pouco à frente. Eu não posso cravar porque tem paralaxe, porque essa imagem não é tão conclusiva, mas parece estar um pouco à frente. Isso, repito aqui, não apaga de jeito nenhum a atuação ruim que o Vasco teve. Não dá para apagar. Agora, mais uma vez eu vou falar do que eu venho falando aqui. A FERJ tem árbitros armadores. A FERJ organiza o campeonato de uma forma ridícula. E essa linha traçada dessa forma, com 3, 4 caras que estão no monitor, que tem condições de um falar pro outro, pô, não traça no braço não, isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Como é que o cara traça a linha no braço? Isso é um absurdo. Pô. Me perdoa que eu tô comendo pouco carboidrato. Era para eu te passar essa pergunta que você não falou ainda. Eu quero saber de você. O que é que você acha, Venê? Até porque eu odeio falar sobre arbitragem, é um negócio chataço de falar. Toda vez que a gente vai falar de arbitragem é para reclamar da péssima arbitragem envolvendo o futebol carioca. A gente teve no Fla-Flu que mesmo o Flamengo ganhando, um dirigente do Flamengo foi lá dar uma entrevista e reclamar da arbitragem de maneira correta, porque você não pode só reclamar quando você perde. Sim. Tem que reclamar também quando ganha, porque senão nunca vai melhorar. E o que me chama mais atenção é a FERJ divulgar uma nota e dizer que eles estão certos, sendo que eles não estão certos. Como a própria Nadine disse aqui, Nadine entende pra caramba. Então, assim, não dá mais pra gente ficar perdendo tempo, entre aspas, falando de arbitragem. Porque é péssimo, toda hora isso. Se eles não fizerem uma autoavaliação e entenderem que eles precisam melhorar, eles não vão melhorar. Na cabeça deles, eles acertaram mais uma vez. Só que tá nítido que eles erraram. Eles erraram e erraram feio. E esse lance pode decidir a vida do Vasco no Campeonato Carioca. Então, assim, mais uma vez, a gente tá aqui criticando a péssima arbitragem do futebol carioca. A gente não pode deixar de passar esse programa sem elogiar o baita trabalho que a diretoria do Nova Iguaçu vem fazendo. A gente pode observar alguns jogadores se destacando. Por exemplo, o zagueiro Sérgio Rafael fez novamente uma grande partida. O Iago, meio-campo, que é filho do Iranildo, aquele que foi campeão no Botafogo brasileiro, jogou com a camisa do Flamengo, joga muita bola, se destacou também. E assim, não é só o trabalho no time profissional que o Nova Iguaçu se destaca. Tem jovens talentos também que surgem a todo momento lá no Nova Iguaçu. Eu estava conversando com um dirigente do Nova Iguaçu, por exemplo, ele falando de um zagueiro chamado Pietro Alonso, que está se destacando bastante na categoria de base, e em breve pode surgir no time profissional. Então não é por acaso que o Nova Iguaçu está conseguindo sucesso tanto no Campeonato Regional, Campeonato Carioca, e também na Copa do Brasil, porque o Nova Iguaçu está vivendo a semana mais importante da história do clube. Na quinta-feira eles vão enfrentar o Internacional pela Copa do Brasil. Sim. Um jogo muito importante no ponto de vista financeiro. Ganharam de 8-0 o primeiro jogo contra Itaúna, não? Foi da Bahia, né? 8-0. E domingo enfrenta o Vasco. Com certeza vai ser uma semana super desgastante. O Pedrosa mencionou que o Vasco está muito cansado. Imagina como o Nova Iguaçu não vai chegar no domingo contra o Vasco. O Ramon falou isso na coletiva, que os papéis se invertem. É óbvio. O Vasco jogou na quinta-feira na Copa do Brasil. E o Nova Iguaçu teve a semana livre para descansar. Agora quem joga na Copa do Brasil é o Nova Iguaçu. E domingo o Vasco vai. E eles vão viajar, porque o jogo não será aqui. Eles vão viajar, então tem desgaste físico. Então eu não queria deixar de passar esse programa, elogiar o trabalho do Nova Iguaçu. Parabéns pelo que eles vêm fazendo, se destacando demais no Campeonato Carioca. Eu acho que o Vasco passa por conta da semana desgastante e por conta da camisa.
Mas eu tenho certeza que será um jogo extremamente duro no domingo contra o Vasco da Gama. Lembrando que o empate passa o Nova Iguaçu, que avançou em segundo lugar. Ô, Pedrosa, o que está acontecendo com essa zaga do Vasco? Estava tão elogiada, mas no jogo da Copa do Brasil, no segundo tempo, e nesse jogo, parece que o negócio não ficou tão bacana, hein? Eu acho que não é só a zaga, Fernanda. É o sistema defensivo, entendeu? E como eu falei aqui, o meio-campo ele tá muito vulnerável. O meio-campo não consegue ter encaixe. O Zé Gabriel, nas últimas 2 partidas, fez partidas muito ruins, muito abaixo do esperado. Como o primeiro volante é importante no Exatamente. futebol, né? Aí o Galdames também é um jogador que ele tem muito mais característica com a bola do que sem a bola. Isso prejudica também o Vasco. Tanto é que quando entra o Cocão e o Esforço, apesar do Vasco ter tomado gol no segundo tempo, o Vasco melhora nessa intensidade. Então esse encaixe precisa ser feito, mas principalmente esse time do Vasco tem uma característica que é muito preocupante e perigosa. Contra time grande, joga bem, performa, tá sempre intenso. Contra times de menor expressão, tá sempre tendo dificuldade. Sofre apagão, os jogadores não conseguem ter atenção. E isso não é só desse ano, não. É desde o ano passado. Na briga contra o rebaixamento, o Vasco não venceu nenhum adversário direto, mas venceu os times grandes. Venceu o Botafogo, venceu o Fluminense, venceu o Grêmio. Então isso aí é uma característica que é até difícil de você conseguir explicar. Porque, teoricamente, o Vasco deveria vencer com mais facilidade os times menores. Mas tá tendo esses apagões. Então é um acerto que, principalmente no meio-campo, que deixa exposto a zaga, independentemente de ter 3 zagueiros ou 2, o meio-campo do Vasco hoje é um meio-campo passivo na marcação. E isso tem muito a ver também com as peças. Tem que ter muita sincronia com os seus alas e com o meia, que no caso do Vasco era o Payet. E o Vasco ainda tem o Galdames, que joga por dentro, que não é um marcador nato. Ele se posiciona muito bem, tem um bom segundo combate, mas não é esse cara que vai dar esse poder ofensivo, defensivo, essa força de marcação. E o Vasco tem a linha lá atrás bem posicionada, só que no meio campo perde espaço. Pouco povoado, né? Pouco povoado, acaba perdendo espaço. E a gente vê bem que... Vê legal é gíria lá de Padre Miguel. A gente vê bem que... É mesmo? Não, que o Nova Iguaçu chutou algumas bolas da entrada da área. O Vasco tinha uma linha bem posicionada em cima da linha da grande área, só que um pouco mais para trás tinha poucas pessoas para marcar e foi muito perigoso o Nova Iguaçu, Flavinho. E muitas vezes... a gente viu que o Nova Iguaçu conseguiu encontrar espaço entre o ala e um dos zagueiros, né? Porque pode não ser zagueiro, poderia ser o Medel, por exemplo. Mas esse meio espaço ali, o Nova Iguaçu conseguiu usar muito bem. E tem bons jogadores nesse time do Nova Iguaçu, né, cara? Verdade. O Iago é bom jogador, O Iago é bom jogador. O Xandinho, que veio do Olaria. Sabe que a água é filho de quem, né? Filho do Iranil. Chuchu. Até lembra um pouquinho o jeito. Lembra mesmo. Apesar dele ser canhoto, lembra um pouquinho o jeito do Chuchu. O Chuchu era um cara que usava bem também a perna esquerda. O zagueiro do Nova Iguaçu, Sérgio Manuel. Sérgio Rafael. Sérgio Rafael também, parceiro. Bom zagueiro. Jogou muito fora. Jogou no Bangu também. Cara, assim, é um bom time, só que, no meu ponto de vista, é claro que ainda pode acontecer do Nova Iguaçu até empatar o jogo para chegar à final. Mas o Nova Iguaçu perdeu uma grande oportunidade de ampliar a vantagem. Irmão, essa defesa do Fabrício aí, bizarro. Se fosse o Neuer, o povo ia querer botar na prêmio de melhor defesa do mundo. Essa defesa do Fabrício aí foi brincadeira, pô. Essa com o pé que acabou de passar também do Léo Jardim é brincadeira. Como diz o nosso querido... quem falou com relação a reflexo e velocidade? A diferença foi o Robertinho lá no Storycast. Não é reflexo, é velocidade de reação. Reflexo é aquilo que tem no espelho. A velocidade de reação do Léo Jardim foi incrível naquela bola. Eu tô com bigode. Eu acho que o Nova Iguaçu perdeu uma grande oportunidade de conseguir uma vantagem mais tranquila, porque joga por 2 resultados iguais. Se o Nova Iguaçu fizesse um 2-0 ontem, um 3-1, tava ok. Aí o Vasco precisava fazer 3 gols no jogo de volta, que não é impossível. Sim. Mas... mais sabe difícil. que o jogo de volta, o Vasco vai vir pra cima, 60 mil pessoas de novo, e vai ser difícil segurar. Agora, o time o causismo, como a gente brincou aqui ontem, funcionou muito melhor do que a estratégia do Dom Ramon. É muito difícil o Vasco jogar tão mal novamente. Eu também acho. Eu acho que vai ser muito O difícil. segundo tempo com a Água Santa foi tão mal também. Mas teve o primeiro para dar um alento. O Vasco não conseguiu marcar tão bem o Nova Iguaçu como marcou o Água Santa no primeiro tempo. Teve um momento muito legal do início até o meio, depois desandou um pouquinho, mas nesse jogo do Nova Iguaçu o Vasco teve bem mais dificuldade. Nós estamos muito bem tranquilos, porque desde o início nós falamos aqui de Léo Jardim. Falamos de Léo Jardim. Ontem, 12 defesas de Léo Jardim. 7 consideradas difíceis. 7.
Lembrando que ele já tinha feito contra o Atlético Mineiro nesse mesmo Maracanã pelo Brasileirão. Baita goleiro, baita goleiro. O Vasco tem um dos melhores do país na posição ali de Badassá. Bota só a linha do VAR aqui pra mim, que eu achei meio estranho também, né? Bota aí. Aí, Joãozinho, bota pra mim a linha do VAR, Joãozinho, por favor. Pra gente ver aqui, porque, pô, a linha do VAR, eu não entendi onde marcou. Eu, sinceramente, eu não consegui ver. Bota aí pra mim, Joãozinho, por gentileza. Aí, bem. De acordo com a Ferge, as linhas estão sobrepostas. Eu acho que ele tá. Acho que tá. Acho que ele quer colocar no calcanhar. Mas é isso. O calcanhar do João Pedro. É João Vitor. João Vitor. No calcanhar do João A Vitor. nota da Ferge diz isso. De que a linha foi traçada no tem um calcanhar. espaço verde aqui, gente. Porque o do Carlinhos não era pra ser. Pelo que eu entendo, o Carlinhos tem que ser aqui, ó. Isso, concordo. Não era na mão. Porque o braço. Tá bom, não mas vale. a linha não está marcada na linha de ninguém. Tem um espaço verde aqui. Você acha que tem um espaço entre o que seria o pé do João Vitor Óbvio e que a linha tem, azul? gente. Olha aí. Bota mais perto aí se puder, Joãozinho, pra galera. Eu acho que o gol é Olha lá, legal. gente. Eu acho que o gol é legal. A marcação Tem um que pra vão mim tá aqui, errada. cara. Ou o calcanhar dele veio até aqui, É tá o com os calcanhar. porão. Eu acho que é o calcanhar dele. Eu acho que é o calcanhar É o dele. calcanhar É dele? o calcanhar dele. E a posição que ele está, ele tá meio que então não sei. agachado. É. O joelho deve estar dobrado. Acho que sim. Mas é uma. Estranho. Bom, é isso. Faz o seguinte, então. Quero... Família Vascaína, eu tô chegando com tudo nessa noite pra estar aqui comentando com vocês sobre essas duas partidas que o Vasco fez, tanto quanto o Água Santa, tanto como o Nova Iguaçu. Eu vou falar uma coisa, eu acho que nitidamente deu pra ver, ainda mais nesse jogo contra o Nova Iguaçu, que o Vasco está um time totalmente espaçado, não está os jogadores não estão combatendo, não estão fazendo aquela marcação-pressão. Vocês concordam? Eu acho que o adversário está tendo muita facilidade para jogar nas entrelinhas que o Vasco deixa, porque assim, tá nitidamente, o Nova Iguaçu mostrou uma tranquilidade imensa para jogar entre os zagueiros do Vasco, sabe? O Carlinhos lá na frente deitou e rolou em cima dos zagueiros, tanto também quanto o Água Santa. O time do Água Santa teve uma facilidade incrível. É só pegar o gol do Neilton, foi algo assim, teve uma facilidade, só ele e o Léo Jardim. E o Léo Jardim que é o grande personagem desse time do Vasco. Eu fico imaginando se o Léo Jardim não tivesse no Vasco, o que seria do Vasco? Vocês concordam? A gente tem que agradecer de ter um goleiro qualificado, o melhor goleiro do Brasil atualmente. O que o Léo Jardim está fazendo no gol do Vasco da Gama é algo inexplicável. Ele está salvando o Vasco de uma forma assim que não dá para entender. E isso é totalmente errado. Sempre quando o goleiro é o melhor da partida, porque tem alguma coisa errada. O Vasco tem que competir lá na frente, a marcação começa lá na frente. E é assim que tem que ser. Ah, jogamos no meio de semana. Teve um jogo muito difícil, né, contra o Água Santa. Não tem problema. Independente, o Vasco tem que correr, o Vasco tem que se doar. E o que a gente está vendo é totalmente ao contrário. Vamos torcer para que essa postura possa melhorar daqui para frente. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus.